Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe sua vida. Sexta-feira, encerrando a nossa semana, falando sobre a formação de memória nas crianças, e hoje eu quero falar de forma específica sobre o processo de formação de novas memórias. A importância da formação de novas memórias nas crianças. Deus abençoe sua vida. Acompanhe também os nossos programas pelas redes sociais. Lembrando sempre, curta e compartilhe a minha página lá no Facebook, @RogérioCalazans Oficial, e também lá no YouTube. É muito importante você dar o seu like lá nos nossos vídeos e você compartilhar, se inscrever no meu canal também no YouTube, para que a gente possa fazer essa programação, esse conteúdo alcançar o máximo possível de pessoas. E no programa de ontem eu terminei falando sobre a importância de você começar a encher o cilindro memorial do seu filho com boas memórias. Aí preste bastante atenção nisso. Como é que você tem lidado com o relacionamento com seus filhos? Nós sabemos que nessa modernidade líquida, nossa super pós-moderna, que nós estamos vivendo agora, a situação tem sido difícil para todo mundo, especialmente nesse contexto de pandemia. Então, pergunta chata: quanto tempo o seu filho tem passado sozinho? Quanto tempo seu filho tem passado no celular? Quanto tempo seu filho tem passado no videogame, no computador ou em atividades repetitivas? Por quê? Como já falei para vocês, esse período de tempo vai entrar para o cilindro memorial dele como lapso de memória. Aí, quando ele tiver, por exemplo, se transformar em um adolescente e ele passar por uma situação difícil, uma situação de bullying na escola, quando ele exigir dele uma identidade, o pessoal pedir que ele usar droga, não sei o que, e começar a zoar com ele, a exigir dele padrões de condutas que não sejam bons padrões de condutas, o cérebro vai buscar as conexões neurais que já foram criadas, que são exatamente esse cilindro, que estão, aliás, dentro desse cilindro de memória. E aí, quando busca, o que acha? Vazio. Lapso temporal. Por quê? Aquela criança passou muito tempo sozinha, aquela criança foi uma criança que cresceu no celular, cresceu no videogame, cresceu, sozinho, então aquilo gerou lapso de memória. E o lapso de memória gera problema na identidade, e eu vou falar mais sobre isso depois. Então, e aí, quem sou eu a um ponto de, por exemplo, me negar a participar desse ambiente escolar onde as pessoas são induzidas a usar drogas? E ali, na adolescência, ela tem a necessidade de criar uma ambientação. O adolescente tem essa necessidade de criar uma ambientação, de criar uma identidade. Aí, se ele não tem um cilindro, um amortecedor forte, está vazio, ou seja, ele vai na onda, ele vai, se qualquer pressão leva ele, certo? E principalmente se quando ele buscar dentro daquele cilindro, ele também encontra muito espaço de memória vazia e encontra também conectores negativos, mais ainda ele vai querer se identificar com coisas que distanciam ele das experiências da infância. Compreende isso? Então, observe como você tem se relacionado e comece a criar boas memórias. Na visão das crianças. Boa memória na visão das crianças é, por exemplo, você dedicar um tempo que pode ser de meia hora, 20 minutos, que você desligar tudo, desliga o celular, desliga a televisão, senta no chão e brinca com a criança. De coisa trivial, faz um barquinho de papel, um chapéu de Napoleão, um telefone sem fio não, como é aquele telefone feito de copinho lá, sabe? Uma coisa desse tipo, coloca a criança nas costas, aquilo vai entrar na memória dela. Meu Deus, como aquele momento foi bom. Gerou uma memória forte. Se isso não faz parte do seu cotidiano, você tem uma oportunidade muito grande. Por quê? Porque ela não vai entrar como memória trivial, ela vai entrar como memória forte. E o que significa que quando ela passar pelas situações difíceis na adolescência e na vida adulta, e ela for buscar o amortecedor desse cilindro, ela vai encontrar respaldo ali naquela memória positiva, que vai sustentar a personalidade dela, que vai dar uma identidade para ela, que vai dar uma identidade de pertencimento. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu posso não ter nada na vida, mas eu tenho, meu pai me ensinou a fazer isso. Uma criança que tenha boas memórias, por exemplo, ela é uma criança segura. Ela é um adulto seguro, um adulto que toma decisões de forma segura, porque os filhos não são educados para você, os filhos são educados para viver no mundo.
certo? Então, uma criança que tenha boas memórias, você pode soltar ele no mundo, é aquilo que a Bíblia diz. Ensine as crianças o caminho que elas devem andar e elas não vão se desviar deles. Mas isso não é algo tão simples, não é só ficar repetindo, ó, você pode fazer isso, não pode fazer. As pessoas interpretam de forma muito errada. Não é só isso, é você criar uma base. Uma criança que criou uma base, que ela via os pais, que ela tinha um ambiente dentro de casa, então ela criou uma identidade de família, ela vai buscar coisas parecidas para a vida dela. Quando oferecerem para ela, por exemplo, uma droga, quando forçarem que ela tenha uma identidade de um grupo na escola, na universidade, que seja diferente daquele padrão que ela costuma, ela vai ter mais segurança para dizer não, para não se colocar naquela situação do bullying. Quando ela é cheia de conectores negativos, ela pode se render, porque os conectores negativos vão gerar confusão mental. E se ela tem muitos espaços de memória vazia, ela não tem identidade. E aí em algum momento ela vai querer identidade, porque a identidade é própria do ser humano. Ela quer se identificar. Uma criança que tenha o cilindro dela cheia de lapsos de memória, ela está louca para se identificar. Então quando chegar, por exemplo, um traficante que começar a tratar ele bem e vem para cá porque você é meu brother que não sei o quê, essa pessoa ela tem uma tendência a se render. É por isso que muitas vezes, às vezes com todo respeito, dentro da igreja, das igrejas, igreja cristã como um todo, a gente encontra isso. Por que filhos de pessoas que são tão boas, de repente tá lá envolvido, por exemplo, com uma gangue de tráfico de drogas? Porque vai ver como é que era a questão interna da casa. Não é que tinha violência, não necessariamente essa criança sofre violência, mas é uma criança porque ficava muito tempo sozinha, certo? Uma criança que passava o tempo todo sozinha, que o pai muito ocupado, às vezes um pai próspero e que o pai e a mãe, o casal trabalha e que pensava o seguinte: compensava a ausência dando presentes. Então aí você vê, sabe aquela pessoa que a gente fala assim, nossa, mas menino, você tinha tudo na vida, por que você está fazendo isso? É exatamente essa a circunstância. Ganhava tudo, seu pai te deu carro, seu pai te deu dinheiro, seu pai pagou a escola mais cara e você ainda faz isso? Por que isso está acontecendo? Porque dentro daquele cilindro de memória, com toda certeza, há um lapso de memória muito grande. Provavelmente essa criança passou momentos muito sozinhos. Por mais que o pai ficasse comprando presente, aí lembra que eu falei para vocês que um presente ele pode ser algo extraordinário, marcar positivamente. Mas se o pai sempre fica ausente e compensa a ausência dele com presente, isso vai entrar para o cilindro de que modo? Você que acompanha o nosso programa, vai entrar como memória trivial, vai ficar algo normal, é natural ficar sozinho. Quando meu pai chega, ele me dá um presente. Entendeu? Não tem nada de excepcional nisso. Então não adianta usar esse argumento, não, teu pai fazia tudo para você, porque no inconsciente dela não é isso que está acontecendo. Muitas vezes faria toda a diferença se todos os dias o pai e a mãe tirasse 20 minutos, sentasse no chão e brincasse um pouco com aquela criança. Porque é na visão da criança, não é na visão dos pais, não. Na visão dos pais, eu estou aqui, eu estou pagando a melhor escola para o meu filho, então eu estou fazendo aqui o que tem de mais importante para ele. Às vezes, se tirasse ele da melhor escola, colocasse na escola pública e sobrasse, gastasse menos dinheiro para sobrar mais tempo, ele poderia ser um adulto muito melhor, com uma formação muito mais consistente. Então, observe o que você tem colocado na memória, certo? E se você tem deixado esses lapsos de memória, você ainda tem tempo para corrigir. Comece a partir de agora. Comece dedicando tempo, observando as necessidades do seu filho, falando a linguagem dele. Às vezes tudo que ele quer é um minutinho com você, dedica esse minuto, conversa com ele, não desconsidere, sobretudo, não retire a importância do que ele fala para você. Se ele quer te contar o que aconteceu na aula, alguma coisa que ele considera importante, um joguinho que ele está jogando, você já gosta de videogame? Ok, às vezes ele gosta muito daquele jogo e ele está jogando e ele venceu inclusive o jogo, aquilo é algo importante para ele, escuta, mesmo que você não entenda nada, entendeu? Eu faço isso com meus filhos, meu filho joga videogame, joga, não tem problema. Certo, não vai ficar o tempo todo no videogame, mas ele joga. Então ele vai me contar que, nossa, que ele conseguiu vencer, eu não tenho a menor ideia do que ele está falando. Entendeu? Não tenho a menor ideia daquilo. Só que parabéns, é sério, isso aconteceu. Ou seja, mostro para ele que tem importância aquilo que ele está falando, certo?
Eu vou voltar a falar sobre esse tema na próxima semana. Nós vamos falar sobre a importância do ambiente, sobre a importância da noção de pertencimento, da noção de identidade. E quero dizer para você, para encerrar aqui essa semana extremamente importante, falando sobre educação de criança, certo? Que além de você preencher a memória dele com coisas positivas, você também pode conversar com seus filhos para identificar uma memória negativa e você, como adulto, auxiliar ele a atribuir um significado positivo para aquela memória. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Escute de coração isso que eu tenho falado para você, que eu tenho certeza que vai contribuir com a sua vida e com a sua família. Um grande abraço.